Eu, André, venho por meio desta declaração reconhecer e assumir total responsabilidade pelos atos contra meu colega de equipe. Após o processo de investigação, percebi que as brincadeiras que eu fiz causaram desconforto a um colega de trabalho e que eu não deveria ter feito isso no local de trabalho. Não foi por mal, foi um ato burro e impensado. Tenho amigos negros e até um parente. Nunca faria algo de propósito para maltratar. Minhas piadas e exclusões contribuíram para um ambiente hostil e prejudicial. Não adianta eu falar que eu interpretei errado, pois o que eu fiz foi muito sério e gostaria de ter a chance de pedir perdão para o Jobson. Hoje nós vamos contar todos os detalhes de uma investigação de um caso de discriminação por racismo em um despachante aduaneiro. Eu sou Mário Júnior, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Dissimulados. Eu sou Sandra Deco e participei dessa investigação. As histórias contadas neste podcast são baseadas em eventos reais. No entanto, para proteger a privacidade e a confidencialidade dos envolvidos, os nomes dos indivíduos e das empresas foram alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou entidades reais é mera coincidência. Fala pessoal, estamos de volta, eu e a Sandra de novo para mais um episódio do Dissimulados. E o episódio de hoje vai falar sobre discriminação por racismo, com alguns requintes de assédio moral também, né, Sandra? É isso aí é muito comum a gente pegar essas situações em que as pessoas muitas vezes nem percebem que estão fazendo. É verdade. E foi um caso que a gente ficou, de certa forma, muito triste por conta de algumas coisas que a vítima do ato passou para a gente durante a entrevista. Porque geralmente você vê esse tipo de situação em casos de assédio moral, em casos de preconceito, discriminação, que a vítima está entregue já, né? Ela já não vê muitas alternativas. E esse foi um caso desse, um caso que deixou a gente muito chateado, porque a pessoa não tinha tanto mais esperança de reverter e como lidar com a situação, né? Isso daí realmente entristece, porque ainda precisa, a cultura ela precisa mudar, e são essas pessoas que forçam essa mudança. E se eles estão fracos e não estão conseguindo forçar essa mudança, isso nunca vai acontecer e mais pessoas vão estar sofrendo preconceito, discriminação e acabar se limitando a coisas que elas não deveriam se limitar. Mas vamos lá. Então, para quem está com a gente pela primeira vez, saiba que esse é o podcast do Dissimulados. Já temos uma temporada inteira com vários casos de fraude e assédio que a gente conta a história no detalhe, desde o início da investigação, a estratégia para atingir as provas, as evidências, até chegar na entrevista com a admissão do fraudador, do assediador, com o desfecho do caso. Então, aproveitem a primeira temporada, a segunda temporada também já está no ar. Então, vamos para o nosso caso de racismo, né, Sandra? Então, era uma área comercial de um despachante aduaneiro, tinham 8 funcionários, e era uma área prioritariamente masculina, né? Difícil hoje você ver uma área prioritariamente masculina nas empresas, mas nesse caso ainda tinha uma área masculina, né? E eu não sei em que status está a empresa hoje, mas isso chamou a nossa atenção na época. Então eram 8 vendedores que eles se intitulavam como executivos de venda, executivos de conta, né, que eles falam, que eles entram em contato, os clientes eles procuram ativamente para fazer toda aquela parte burocrática do transporte internacional, aduaneiro, da entrada e saída de cargas, container, quer seja por avião, por navio, toda essa parte burocrática da venda, da compra, eles tocavam junto com os clientes. E eram negócios, muitas vezes, muito grandes, né? Porque lidavam com importação, lidavam com exportação. E aí veio uma denúncia anônima no canal de ética da empresa que dizia sobre uma discriminação sistêmica dentro da equipe comercial. Essa denúncia dizia que uma determinada pessoa, o nome dele era Jobson, ele era excluído de reuniões importantes, ele recebia metas super audaciosas em relação aos colegas de trabalho e era alvo de piadas racistas disfarçadas de brincadeira. E é sempre assim, né? Ninguém vai falar eu sou racista, mas comete atos que podem ser interpretados como tal. E isso, em geral, vem disfarçado de brincadeira, porque ainda se for chamada atenção, mas eu estava brincando. Então, isso é muito comum ainda hoje.
E a brincadeira só é brincadeira para quem faz, né? Quem recebe não é brincadeira, né? Eu acho que brincadeira só vale quando todo mundo está se divertindo. E não é brincadeira. Então não é nem brincadeira. Não é né? nem brincadeira. Não pode ser nem brincadeira, é verdade. Bem lembrado. E essas brincadeiras, eles vinham, inclusive na própria denúncia, veio anexado prints de WhatsApp de um grupo paralelo, que não era o grupo oficial da empresa de WhatsApp, mas era um grupo paralelo, que alguns funcionários da área comercial faziam parte e tinham algumas brincadeiras com esse tipo de conotação. E aí o nosso denunciante anexou alguns prints. Então tinha um print que dizia: o Jobson tem o perfil adequado, entre aspas, para lidar com clientes de alto nível. Poxa, Mário, o que tem de racismo nas entrelinhas, esse perfil adequado, entre aspas, versus um cliente de alto nível tem uma situação de discriminação, tem uma situação de preconceito ali embutido, mas está nas entrelinhas. Jobson, esse é mais claro. Jobson, você deveria sorrir mais no escuro, senão ninguém te acha. Esse é um claro exemplo de racismo, de preconceito, que isso não deve ser feito com nenhuma pessoa em nenhuma situação. Em nenhum ambiente. Em nenhum ambiente, porque vocês acabaram de ouvir na confissão de do funcionário que fazia tinha esses comportamentos, que ele falava assim: eu não deveria ter feito isso no trabalho. E a Sandra acabou de falar: em nenhum ambiente. Outro print. Cara, você tem que agradecer por estar aqui. Não é todo dia que a gente vê alguém como você nesse cargo. Para de encher e vai trabalhar. Aí já tem também um cheiro de que ele está fazendo mimimi, né? Que ele está reclamando das coisas, que ele está fazendo o corpo mole. Só que tem o outro lado. Não é todo dia que uma pessoa como você, alguém como você, consegue um trabalho desse. Que coisa, né? E aí a última que veio foi: acho que a gente devia mandar o Jobson para negociar com os africanos. Ele vai se sentir em casa. Então esse era o cenário que a gente encontrou para investigação desse caso, né, Sandra? Isso realmente não é nem tão usual o pessoal deixar esse tipo de coisa escrita, porque eles sabem a intenção e sabem que pode ser interpretados assim. Mas foi esse cenário que a gente pegou e realmente aí a gente fica muito chateado e tem que averiguar realmente, aí não pode deixar passar não. Mas sabe o que eu acho que também aconteceu, Sandra? É igual na internet. Antigamente o pessoal pensava que a internet era um ambiente livre de regras e de políticas e de questões éticas. Então você xingava, você maltratava, você falava uma mentira, você falava qualquer coisa, porque era um ambiente livre, sem regulamentação, sem controle, sem nada. E as pessoas falavam aquele monte de coisas erradas, aquele monte de merda na internet. Nesse caso, por não ser um grupo oficial da empresa, no WhatsApp corporativo, um grupo da empresa, eu acho que passou na cabeça deles que eles tinham licença poética e liberdade para falar, para xingar, para mandar vídeo, porque era um grupo da galera, um grupo extraoficial. Mas mesmo assim, eu falei que esse tipo de comportamento não é admissível em nenhum ambiente. Não só por ser pessoas do trabalho. Sim. O respeito está aí para ser usado em qualquer lugar. Então, não é admissível, mas eles se sentiam à vontade para fazer nesse grupo. Porque não tem uma supervisão. Não tem uma supervisão, não tem alguém monitorando, né? E aí, então esse era o contexto que a gente teve. Um caso chocante para a gente pegar uma denúncia com esses prints nesse teor muito pesado. Racismo na essência, o mais puro e pior racismo na nossa visão. E aí, qual foi a estratégia que a gente definiu? Então, primeiro fazer uma análise desses prints. Por quê, galera? Apesar de ser uma denúncia anônima, direcionada para uma vítima que não era anônima, que era o Jobson, falando que ele era excluído das reuniões, que ele tinha a pior carteira de cliente, que ele era cobrado e que ele ainda faziam brincadeiras, né, entre aspas, faziam piadas racistas disfarçadas de brincadeira. Mesmo com tudo isso, a gente precisaria ter certeza se isso era verdade ou não. Então, a primeira coisa foi analisar a autenticidade desses prints. E por que disso? Porque a gente já passou por alguns casos, e um deles a gente já contou aqui para vocês, né? Contou que foi com o Caio e com o Deco, que o print que a gente recebeu, inclusive era um caso de assédio com racismo também, era um caso de assédio que os prints eram falsos. Então a gente falou, a gente tem que ter certeza se esses prints que foram enviados, eles são verdadeiros. Não que
Se fossem falsos, eles iam deslegitimar toda a situação, né, Sandra? Não, porque ainda restava aí a situação de isolamento, né? E ainda também tinha a questão de ter uma distinção na distribuição de carteira. Isso. E aí também, o que passou na nossa cabeça é que a questão racista poderia de fato ser verdadeiro, mesmo com prints falsos. Porque o denunciante ele poderia, numa situação verdadeira, para chamar mais atenção da empresa, criar essas evidências falsas para poder startar uma investigação. Então a gente também pensou nessa possibilidade. Lógico que é uma possibilidade mais ardilosa, mais arquitetada, mas era possível isso ter acontecido. Era possível também. Então a primeira coisa era fazer análise forense dos prints, para ver se eles eram de fato verdadeiros. A segunda era a análise da comunicação digital. Olhar tudo que era e-mail entre a equipe, as trocas, as mensagens nos mecanismos corporativos oficiais. Depois fazer o monitoramento de câmeras. Por quê? Porque eles ficavam num ambiente que era um ambiente, vamos dizer assim, confinado, mas eram várias baias que eles ficavam entre eles lá, porque eles trocavam muita informação. Então não tinha pessoas, não tinha outras áreas no mesmo ambiente que eles estavam. Não dava para analisar só aquele núcleo mesmo. Dava para analisar só aquele núcleo, aquela galera ali, como é que era a interação. Apesar de não ter áudio, mas tinha as imagens. Então você poderia ver se tinha alguma cara diferente, alguma expressão de nojo, alguma coisa que chamasse a atenção, algum gesto, alguma comunicação não verbal que pudesse indicar um racismo. O que é muito comum, Mário, que a gente vê bastante em relatos, infelizmente, de discriminação, são as pessoas se aproximando, as pessoas se afastando quando alguém chega perto. É pouca coisa, mas dá para perceber. Dá 2 passinhos para trás, não quer ter a proximidade. É verdade. Isso é muito interessante mesmo. E, por fim, apresentar os questionários e entrevistas. Fazer uma apresentação do que estava acontecendo, aplicar questionário na galera para obter algumas informações, para ver possíveis informantes, para ver quem está, de fato, usando o caminho da verdade no comportamento verbal, nas respostas verbais, e quem pode estar dissimulando, né? Lembrando que casos comportamentais, via de regra, a gente trata por meio de entrevistas. Mas nesse caso, a gente teve essas outras estratégias. Por quê? Porque a gente tinha algumas evidências, né, que foram enviadas pelo denunciante. Tinha os prints. Então, você pode usar uma ferramenta para poder identificar se é verdade ou não. Você tinha a possibilidade, como veio o print, como veio essas conversas, você falou, pô, será que, se esse print for verdadeiro, será que a gente não vai encontrar conversas por e-mail, por Teams, por sei lá o que for, com esse mesmo teor? É uma possibilidade. Então vamos também olhar as ferramentas de comunicação da empresa. E por fim, olhar as câmeras. Olhar as câmeras não é algo usual, mas como eles ficavam no ambiente confinado, só eles, a gente queria ver a relação do ponto de vista corporal entre eles, das expressões, né, Sandra? E como veio na denúncia o tipo de isolamento, na teoria era essa situação que a gente estava buscando. Ou seja, todo mundo numa reunião e só o Jobson lá no computadorzinho dele. Todo mundo saiu para o café, para almoçar, e só o Jobson lá. Então isso era importante a gente saber, que a gente já está avaliando os comportamentos, e não o verbal, né? A gente não ia saber o que estava saindo no verbal, mas o comportamento a gente consegue ver, dá para perceber. Prints, galera. Os prints foram verdadeiros. Ou seja, toda aquela história que o Caio já contou, o Deco já contou, dos metadados foram identificados. Então, não tinha dúvida nenhuma que aqueles prints, de fato, eram verdadeiros, saíram daquele grupo informal da área em que o Jobson fazia parte. Nos e-mails, a gente encontrou um e-mail só, né? A Sandra e o Deco ficaram mergulhados nos e-mails, e esse e-mail dizia o seguinte: o André ele era responsável pela agenda da equipe, né? Tinha algumas atividades que o gerente da área ele delegava para uma pessoa organizar a equipe. Então, reuniões, eventos, visitas, era o André que organizava. E o Jobson, começou a questionar o André
do porquê que ele não estava sendo convocado e participando de algumas reuniões em que quase toda a equipe estava participando. Algumas reuniões, inclusive, que estavam relacionadas a clientes que já tiveram alguma tratativa com ele, não necessariamente estavam com ele, mas já tiveram uma tratativa com ele no passado. E ele começou a questionar muito o André sobre isso. E a resposta do André era sempre uma resposta muito simples, muito direta, que ele respondia que eram ordens, né, Sandra? Eram ordens da gerência. De cima e o que tá, como que tá a sua presença. Não agregaria em nada para essa reunião. Isso. Ele também poderia participar, eram outras situações que também estavam sendo debatidas e estava lá toda a equipe. Só que, em paralelo a isso, a gente não só olhou a comunicação entre André e Jobson, a gente olhou a comunicação de André com o gerente. E a gente não achou nenhum tipo de e-mail ou comunicação que o gerente falava, olha, convoca fulano, beltrano e ciclano e deixa o André, deixa o Jobson, deixa a Nath, deixa o Joãozinho fora. Não, nada corroborava o que o André estava falando ali. Então... E aí isso já foi mostrando que poderia ter uma intenção de isolar, de afastar, né? Que é uma das formas muito ruins do assédio, né? Que é o isolamento e recusa de comunicação. Ou seja, eu vou isolando a pessoa da área, eu vou isolando a pessoa das reuniões, eu vou deixando ela de lado, né? E esse isolamento poderia ter ainda, esse isolamento poderia ser por questões pessoais, eu não me dou bem com ele, mas no caso a gente achava que era por questão do racismo, questão desse afastamento, né? E por fim, não por fim, porque depois tem o questionário e as entrevistas, teve também o monitoramento das câmeras. Conta aí, Sandra, o que você ficou mergulhada e o que você viu no monitoramento das câmeras? Então, como eu falei, a priori era a busca por esse isolamento. Momentos em que toda a equipe estava reunida, ou pelo menos a maior parte, e o Jobson estava de fora, em alguma coisa nesse sentido. Só que dava para perceber que quando o Jobson passava e estava de costa, alguns gestos eram feitos nas costas dele, como beicinho, ou passava e se coçar, e o pessoal ainda dando risada. Né? Isso o Jobson nem chegou a ter conhecimento desses fatos. Né? Porque, para a gente, quando a gente viu as imagens, o Jobson talvez voltava do banheiro, do café, passava entre as baias ali, mesa ali, onde o pessoal estava sentado, e aí o seu André, né, fazia o biquinho, né, coçava, e aí todo mundo dava risada. Né? E todo mundo ria. Então dava para perceber que ele nem estava sabendo. Isso ele nem soube, ainda bem. Porque e o pior de tudo, que era muito cruel, porque era pelas costas. Era pelas costas. Então não tinha o porquê não anotar isso. E aí a gente foi montando o nosso pacote da investigação. Então a gente tem os prints. Os prints são autênticos. A gente tem a comunicação de isolamento do André, que a gente não encontrou nenhum e-mail do chefe pedindo para não chamar o Jobson, para não... Então, aí é um indício forte de que isso realmente acontecia. Uhum. Não é simples assim a comprovação, mas ele não sustentaria essa narrativa por muito tempo. A questão dos clientes, do Jobson ter os piores clientes e ser cobrado mais do que os demais executivos de conta, a gente não conseguiu até aquele momento checar aquilo. Porque a questão dos clientes, você precisaria fazer uma análise técnica para entender o potencial de cada cliente e ver se estava dividido igualitariamente. Mas também o responsável pela divisão dos clientes, das carteiras, era o senhor André. Então, você poderia imaginar uma possibilidade, uma atitude do André também poderia passar os piores clientes para o Jobson. Mas até então a gente não conseguiu apurar isso ainda. Até o momento a gente não tinha conseguido apurar. Aí fomos para o dia D, né, que a gente fala, que era o dia de apresentar o que estava acontecendo, aplicar os questionários e partir para as entrevistas. E aí, como é que a gente sempre faz isso? A gente sempre pede para o diretor de compliance, o gerente de compliance, fazer um comunicado assertivo, fazer um comunicado direto, porque isso mostra respeito e mostra transparência, né, Sandra? Isso é bastante importante, porque se essa narrativa é quebrada, a gente já entra com uma credibilidade lá embaixo. E a gente precisa que as pessoas confiem no nosso trabalho
e que vai ser feito de uma forma séria, confidencial. Então, a gente precisa que eles confiem na nossa palavra. E tem muita empresa, tem muito profissional que, quando convida funcionários para fazer uma entrevista, quando faz um processo parecido com esse, eles não falam a verdade para as pessoas. Eles mandam um convite do tipo, olha, estamos fazendo um assessment do seu processo de trabalho, estamos fazendo uma análise, uma pesquisa, porque eles não têm a coragem e, mais do que isso, o respeito e a transparência de falar que estamos conduzindo um processo de levantamento de informações por conta de comportamento inadequado entre os funcionários, que é assim que a gente faz. Então, eles partem de uma mentira e aí começam a entrevistar as pessoas e as pessoas pensam o seguinte, poxa, por que não falou a verdade? Eu sei que ele está buscando. E na nossa apresentação, a gente fala em transparência. E se quebra essa narrativa, assim, poxa, já nem foram transparentes com a gente. Por que eu vou falar a verdade? Por que eu vou falar? Por que eu vou colaborar? Não vou confiar. Então, você que é entrevistador, você que faz a investigação, a verdade sempre é o melhor caminho. Não engane as pessoas, porque as pessoas não são burras, as pessoas não são idiotas. A partir do momento que você está numa reunião, que você começa a fazer uma entrevista, o seu entrevistado ele já está imaginando todas as perguntas que você vai fazer, já está imaginando todas as respostas e também está te analisando. Então, respeite o seu entrevistado. Então, vamos lá. Fizemos a apresentação e a gente, como eu disse, a gente é muito direto e a gente falou porque a gente estava ali, porque a empresa tinha identificado situações de comportamento inadequado entre os funcionários. E por que comportamento inadequado? Porque eu não quero delimitar que a empresa identificou assédio moral, racismo, assédio sexual, qualquer coisa nesse sentido, porque eu quero que as pessoas tragam para mim o que elas identificam de comportamento inadequado acontecendo entre os funcionários. Então a gente faz essa abertura dessa forma e o questionário ele é construído dessa forma. O questionário entra com perguntas de comportamento inadequado e com o passar das perguntas vão ser inseridas perguntas de preconceito, de racismo ou do caso que você está apurando ali. Nesse caso eram perguntas relacionadas a racismo. Então a gente fez a apresentação, a gente aplicou o questionário e depois liberamos as pessoas, porque a gente precisa analisar o questionário, selecionar alguns entrevistados, se for o caso, e partir para a etapa das entrevistas. Ah, Mário, Sandra, vocês já liberaram os caras, eles vão conversar, eles vão se falar, Sandra, isso pouco importa para a gente, não é? Pouco importa. Isso se de repente se falarem, até melhor. Porque já quebra ali e tudo bem, a gente está esperando por isso mesmo. Pode falar, porque cada um sabe só o que aconteceu dentro daquela sala. É isso mesmo. Eu tô contigo, falei, Sandra, vamos ser entrevistados. Tô contigo, não vou falar nada. Nada. Aí eu passo pela entrevista, falo tudo. E aí depois saio da entrevista e diz, não falei nada, hein? Nem nada. Então essa situação não vale. A gente tem que mexer com a fantasia das pessoas, mexer com a fantasia dos entrevistados. Então, você não vai poder proibir que as pessoas se falem. Na própria sala de entrevista, você vai poder proibir que o cara pegue o telefone e comece a mandar mensagem. Você não pode fazer isso. Então, tenha certeza que o seu entrevistado, durante a sua entrevista, em muitas situações, ele vai tirar o celular do bolso, ele vai pôr para gravar, ele vai conversar com outra pessoa por WhatsApp, ele vai falar o que está acontecendo na sala e não tem essa de você acreditar nesse efeito surpresa mirabolante que vai ser o tempo todo a investigação. Não. Agora, o que não está no controle dele é o que de fato foi falado em cada sala de entrevista. E aí você vai poder mexer com a fantasia. Então, por isso que a gente sempre prefere falar a verdade em tudo, né, Sandra? Isso aí. Aí, na análise dos questionários, apenas um funcionário, o Fernando, ele disse que tinha algumas brincadeiras necessárias com relação, ele falou assim, com relação à origem, né? Na realidade, com relação à cor mesmo que ele queria falar, mas ele falou origem porque talvez ficou, na realidade não é talvez não, ele ficou com receio de falar que era racismo, que era coisa nesse sentido. Afirmar uma coisa dessa até para afirmar para pessoa que não tem, muito para pessoa pesado. que está flutuando, né, que está na órbita da situação, afirmar uma coisa, ela fica com medo, né? É muito pesado. Aí, mas que na visão dele não fazia tanto mal para a pessoa, pois ela levava de boa o que ele percebia. E esse não fazer muito mal, levar de boa, é perigoso, né, Sandra? É porque você não sabe no íntimo de cada um o que cada um está sentindo. É a percepção dele. Mas
Na real, a gente não sabe o que Não, tá e aí acontecendo. tem gente que fala, não, mas o Fernando, ele exerceu a empatia, se colocou na posição do Jobson e sentiu que não estava fazendo mal para ele. Não, porque o Fernando nunca vai se colocar na posição do Jobson, porque o Fernando não passou a vida inteira dele por racismo, por preconceito, com brincadeiras racistas para cima dele. O Fernando não passou por isso. Então ele não pode dizer que teve a sensação que não foi nada, porque ele não passou por isso na vida A dele. gente fala assim, olha, eu posso imaginar o que você passou, mas sentir o que você sentiu não dá. E na visão, como eu disse, na visão dele, não fazia tanto mal e ele levava de boa pelo que ele percebia. Então o Jobson levava de boa pelo que ele percebia, não afetava tanto o Jobson na visão dele. Ele também colocou no questionário que o André era o foco principal das brincadeiras, né? Aquele mesmo André que a Sandra falou, que fazia o beiço, que se coçava, fazia essas coisas com esses gestos, com conotação racista, conotação que o Jobson era um macaco, por exemplo. No questionário do Jobson, nada específico. E isso é uma coisa muito alarmante que chama muito a nossa atenção, porque era um questionário de comportamento inadequado, que a gente falava de coisas de racismo, perguntava sobre racismo, e o Jobson só mencionou brincadeiras bobas que preferia falar na entrevista. Né, Sandra? Isso que a gente já fala de antemão, que algumas pessoas vão ser selecionadas e que é com base nas respostas do questionário, e ele já estava dando a indicação que ele queria ser ouvido também. E isso mostra uma coisa muito ruim para a gente como sociedade, porque na própria cabeça do Jobson, que viveu racismo a vida dele inteira, aquilo que estava acontecendo com ele não era racismo, era brincadeiras bobas. Eram brincadeiras bobas, ele tinha isso. Pelo menos na cabeça dele, porque ele escreveu aquilo pra gente, né? Vai sair o que tá pensando. E será que ele estava já vencido por esse racismo estrutural na nossa sociedade, nas empresas? Será que ele já estava como uma pessoa vencida, não adianta, eu não tenho mais alternativa? Também poderia ser uma possibilidade. Os demais funcionários, inclusive o André, não trouxeram nada de relevante. Não declararam nada sobre comportamento inadequado entre os funcionários, sempre mostrando uma postura muito rígida nas respostas e aquelas respostas politicamente corretas demais. Aquelas pessoas que saem do tom ali, que você fala, pô, ali aquela pessoa não está representando a verdade. Não está natural. Porque a gente espera uma certa espontaneidade e uma coisa muito polida chama atenção também. Diante todo desse contexto, a gente via num caso que estava muito claro para a gente. Temos os prints, temos o e-mail, temos o possível isolamento de fato, os clientes com a carteira pior ainda a gente não tinha certeza, mas poderia ser uma possibilidade também. Temos o questionário do Fernando dizendo que tinham brincadeiras para cima do Jobson, mas que na visão dele não afetava tanto o Jobson não se sentia afetado. Temos o questionário do Jobson que falava de brincadeiras bobas, mas que ele queria falar pessoalmente. E, por outro lado, o questionário do André e do restante da área que não falava nada e tinha uma opinião politicamente correta demais. Então, o pacote, vamos dizer assim, o pacote do racismo cada vez mais estava subindo e do não racismo estava descendo, ou seja, a gente estava ganhando corpo, estava ganhando musculatura para de fato entender que aquilo que estava acontecendo era verdade, era racismo e ele estava sendo isolado. Então a gente decidiu partir logo para a entrevista com o Jobson e a entrevista com o André. E por que não os demais funcionários? Porque os demais funcionários, até aquele momento, a gente não tinha percebido nenhum indício da prática de racismo por conta deles. Pelo menos de racismo por ato diretamente. Porque eles estavam sendo coniventes. Eles estavam percebendo aquele tipo de situação. A gente fala que são dois tipos de responsabilidade, né, Mário? Por ação e omissão. Porque percebido era, inclusive falado pelo Fernando, percebido era. Então, só que o que estava provocando, inclusive o pior incômodo no Jobson, eram os atos de ação, aí realmente excluir, era quem determinava as situações profissionais dele, não pessoais, apesar que ele também era o causador vamos dizer assim,
do prejuízo pessoal. E como era uma denúncia anônima, e como a gente tinha mais uma fonte de informação qualificada, que era o Fernando, a gente não queria correr o risco de chamar o Fernando e, de repente, o Fernando ser vinculado à denúncia ou ser vinculado a um dedo duro, um cagueta, porque a gente poderia resolver a situação com o Jobson e o André. A gente estava muito confortável para isso. Então a gente queria preservar o Fernando e não chamar mais ninguém para fazer a entrevista, né? Porque a gente tinha conforto para resolver o caso. E aí partimos para a entrevista com o Jobson. A entrevista com o Jobson, ela não foi feita na empresa também, porque por esse contexto de possível racismo estrutural, pelo menos estrutural na área do Jobson, eu acho que ele não se sentiria à vontade para falar sobre isso numa sala próximo da área dele, numa sala no andar acima. Então a gente fez isso na hora do almoço, para que ninguém levantasse nenhum tipo de suspeita que ele estava fora da empresa, isso e aquilo em algum outro lugar. A gente fez isso num escritório virtual para justamente dar conforto para ele e mostrar, estamos num ambiente neutro e isento, né, Sandra? É isso mesmo. E realmente garantir que a confidencialidade ia ser preservada, porque a gente precisava do relato dele na íntegra para poder seguir com a apuração. E aí, a entrevista com o Jobson foi uma entrevista muito maluca. Maluca no sentido que, de fato, a gente concluiu que ele já não se importava mais com os comentários, com as brincadeiras que ele sofreu durante a vida dele inteira e que ele estava sofrendo no trabalho. Não é que ele não se importava porque aquilo não fazia mal para ele. Ele não se importava porque ele já estava cauterizado. Ele já passava por isso a vida inteira. E ele sabia que não tinha resolução. Então ele disse pra gente, é melhor eu não dar atenção para isso, porque se eu ficar dando atenção, se eu ficar reclamando, pedindo para os caras não fazer isso, não falar, não escrever isso no grupo, eu vou estar reforçando para eles continuarem fazendo isso comigo. Então ele se via numa posição de vencido. Estava passivo, porque reagir ia provocar mais brincadeira, mais brincadeiras no sentido que vocês entenderam muito bem o que eu estou dizendo. Brincadeiras erradas, mas ia provocar mais e mais e mais, e ele não via alternativa de alguém socorrer ele, alternativa da empresa fazer alguma coisa, ou até mesmo a sociedade. E aí ele queria focar na questão do isolamento, né? Que ele estava sendo isolado, né, Sandra? Isso, e aí ele explicou muito bem, porque o nível as metas eram muito agressivas. E aí ele explicou, óbvio, né? Os clientes não eram os melhores. Ele assim, descreveu as situações, as dificuldades, ele teve contato eventualmente com outros clientes e era notória a diferença nessas situações. Então ele pôde esclarecer e configurar isso para a gente poder, justamente, era a única parte que a gente não conseguia comprovar. Mas no relato dele estava desenhado para a gente. Estava bonitinho isso, né? Então, até essa parte que estava incomodando muito, ele conseguiu transmitir de forma bem genuína o que ele estava falando. E aí o que ele queria era sobreviver como executivo de contas, né? Ele queria continuar na empresa, independentemente se as brincadeiras continuassem ou não. Ele queria sobreviver, ele queria conseguir atingir as metas dele, ele queria conseguir ter bons clientes, como os outros executivos de conta tinham, né, Sandra? Era só uma divisão mais justa, e que não ficasse com os piores, e ser cobrado da mesma maneira, isso também causa exposição, porque a pessoa que não atinge, acaba sendo exposta. Isso profissionalmente, independente. Só que estava notório que essa distinção na hora de dividir ali a carteira era proposital. Era proposital. E essa distinção proposital, na nossa visão, era uma distinção por questões racistas, né? Isso. Beleza, então o objetivo do Jobson, ele estava vencido. Olha, as brincadeiras, sabe, eu levo de boa, para mim já não me mas afeta. E a gente tem que lutar para que isso não continue acontecendo. O que ele queria era continuar na empresa, né? Porque ele via que poderia continuar. Mas aí a gente pensa no seguinte aspecto, né? Essa situação, por mais que a pessoa não ligue, saiba lidar, isso vai fazendo um mal. E esse fazer mal vai afetar a saúde mental dela, a saúde psicológica. Afetando isso, vai ter um momento que ela vai
pedir demissão, não da empresa, vai pedir demissão do André, pedir demissão dos colegas que estão cometendo o racismo, estão cometendo o assédio com ele nessa noite. Isso é uma injustiça com um bom profissional, com uma pessoa que está querendo, sai para trabalhar todos os dias, não merece esse tipo de tratamento só por causa da cor. E aí a gente saiu arrasado dessa entrevista. Ah, né? isso aí arrasa com qualquer um, né? Eu sou um cara que eu choro fácil, eu sou chorão, mas eu fiquei... Você vira e mexe e fala assim, não pode fazer essa cara, Sandra. Você tá assim, ó. Impressionante. A gente saiu arrasado dessa entrevista porque ele só queria ter as mesmas condições. De trabalho. Ele só queria ser um ser humano como qualquer outro e não estava conseguindo. E aí partimos para a entrevista com o André. E aí um cuidado que você tem que tomar numa entrevista como um caso com esse, porque eu saí arrasado, a gente saiu arrasado da entrevista. A gente ficou muito triste com a situação, porque você via que o Jobson estava sendo pelas costas, né? As brincadeiras pelas costas, tudo. Tinha pelas costas, tinha brincadeira. Então ele estava sendo exposto e humilhado e maltratado na pior espécie. E aí o entrevistador, quando pega essas evidências, pega essas provas, entrevista a vítima, ele pode se comprometer e se envolver de alguma forma que só vai ver maldade, só vai ver coisa ruim, só vai ver uma pessoa terrível na figura do suposto racista, do suposto assediador. Então esse é um cuidado que você tem que tomar quando vai partir para a entrevista com o suposto assediador, com o suposto racista, né, Sandra? Isso parece que fica aqui. E você quer soltar de alguma maneira. Então tem que tomar muito cuidado, porque senão você não atinge seu objetivo. Então a gente tem que usar a narrativa que a gente se aproxime dessa percepção que a gente imagina que ele tenha. Usar a narrativa que a gente entende a percepção, entende o que aconteceu, mas aquilo tem uma consequência. Mas aquilo tem uma consequência, e é uma consequência muito séria, porque é algo que afeta a dignidade humana, né? Exatamente. Vamos para a entrevista com o André. E aí seguimos, como eu sempre falo aqui, o nosso padrão tradicional. Não adianta você querer se antecipar, passar o carro na frente dos cavalos, o carro na frente do burro. É aquele padrão. A gente faz o balizamento, procura entender aspectos pessoais, aspectos profissionais, a satisfação com a empresa, com o salário, com o chefe, a satisfação com a equipe. E aí, na satisfação com a equipe, a gente já começa a entender como é o relacionamento que eles têm na área, se é um relacionamento de amizade, se é um relacionamento, se existe algum relacionamento fora da empresa, de pessoal fazer festas um na casa do outro. E como era majoritariamente masculino, a gente já mete logo futebol no meio, já mete logo futebol no meio. Churrasco, enfim. Churrasco e cerveja de futebol é a melhor coisa, né? Eu sou homem, mais fácil a gente já abordar assim. E aí a gente começou a entrar nos pontos que a gente queria mesmo para saber a percepção do André, que era a parte de comportamentos inadequados entre os funcionários. Ele foi passando muito en passant por aquilo, né, Fã? Por isso. Fala muito, muito rápido, mas a gente já percebe que esse tom pode incomodar um pouquinho. Talvez ele tenha noção, mas passa... Passa ao largo ali, né? Assim, bem no viado. E aí ele começou a falar, não, poxa, brincadeiras bobas existem e tal, mas é com todo mundo, é geral, todo mundo brinca com todo mundo. E aí ele começa a terceirizar a responsabilidade. As brincadeiras bobas acontecem, mas é geral, com todo mundo faz brincadeira, né, Sandra? Ou seja, eu vou dividir a responsabilidade disso com todo mundo. Lógico, todo mundo fala bobagem, todo mundo sabe, né, assim, sabe como que é homem, quando o homem tá junto, todo mundo fala bobagem. Então, mas não chega a direcionar. Então, coloca de forma genérica, aí dividindo realmente a responsabilidade, mas também não fala sobre racismo de forma específica. Aí ele falou assim, aí a gente perguntou, né? Mas tem alguma coisa de apelido? Vocês falam alguma coisa assim? Tem alguém que tem algum apelido que vocês chamam? Aí ele falou, não, tem o branquelo que a gente fala, tem o juvenil, tem o arataca, que o arataca é relacionado à questões das pessoas de origem nordestina, tem o PP. Eu falei, PP? O que é PP? Aí ele falou assim, posso falar na frente? Pode, aqui pode falar. Pinto pequeno. Tinha o PP que falou ali. Então,
tinha apelido para tudo, mas não surgia nenhum apelido com conotação racista, né? Na verdade, até tinha o Branquelo, né? O Branquelo, mas... mas aí não tem aquela, não né? tem aquele sentimento, aquela carga. Aquela carga que a gente está falando. E a gente perguntou como era a relação dele com cada um da equipe, um por um, inclusive com o próprio Jobson. E aí ele começou, na parte do Jobson, ter uma postura mais defensiva. Ou seja, aquela linguagem corporal fechada, oclusa, né? O cara todo fechado assim, se curvando, efeito tartaruga, ou seja, entrando para dentro do casco, né, Sandra? Quando a pessoa, a gente fala assim que é muito, muito relacionado. Quando a pessoa gesticula demais enquanto estava falando, a pessoa muito expansiva, e aí vai, naquele momento, se... Os gestos ilustradores já não existiam mais. Ou o braço em cima da mesa, mais quietinho, mais junto, assim, reduzindo o espaço que fica. Aí, então, a gente percebe que, alguma coisa está incomodando. Ou seja, é um ponto quente. É uma coisa que você tem que capitalizar e perguntar, gerar sinais, gerar comportamento para você poder analisar. E aí a gente foi fazendo perguntas e perguntas, e aí ele sempre, nunca tratei alguém de forma diferente, eu trato todo mundo igual, somos uma equipe unida. Não há espaço para esse tipo de coisa aqui, de privilégios, de favorecimentos ou até de brincadeiras com cunho racista. Ele disse, eu sou muito brincalhão, mas nunca percebi alguém constrangido, ou pelo menos nunca ninguém pediu para eu parar com alguma brincadeira. E aí ele já começa a mostrar que, de fato, ele fazia brincadeiras. Nunca pedi para parar, para que eu parasse. Então... Ou seja, eram brincadeiras recorrentes, porque nunca ninguém pediu para eu parar. Então, era repetido realmente. E nem o PP, nem o Branquelo, nem o Arataca. Arataca, nada disso surgiu. E aí a gente começou a fazer perguntas para ver se ele se comprometia com a situação ou não. E aí a pergunta foi, e se alguém afirmar que você fez uma brincadeira ou um comentário racista com alguém da equipe, o que você diria se alguém falar isso? O que você diria? Aí ele respondeu, só se eu não percebi e foi sem querer. Nesse momento, a gente tem uma confissão velada. Tem, porque ele não nega. Não nega a possibilidade. Fala, não, eu não iria fazer isso. Só se eu não percebi. Mas o que é não perceber? Então, assim, admite. Só se... Então, admite que pode ter feito. Não, e o pior... Sem intenção. Sem querer. Sem querer. Só se eu não percebi e foi sem querer. Então, aí você já começa a ver um espaço que você pode capitalizar em cima dessa resposta, desenvolver até chegar na admissão. Só que nesse caso da admissão, a gente começou a confrontar ele com frases que a gente tinha identificado no Whats, né, Sandra? De leve, para não falar assim nada, mas algo parecido, e aí muito sutil ali para demonstrar para ele que a gente sabia do que a gente estava falando. Ou seja, em alguns momentos, você tem que demonstrar conhecimento. Dar indiretas do tipo, cara, eu já sei tudo o que aconteceu, eu já não preciso que você fale nada para mim. O que a gente está aqui é para simplesmente entender o porquê que isso tudo aconteceu. E nesse momento, tem gente que vai pegar o WhatsApp, olha aqui, cara, olha aqui, essa conversa que vocês têm aqui no grupo. E aí só fica aquilo. E a gente não, a gente usou aquelas frases, usou aquela conotação para pedir a opinião dele sobre o que ele achava daquilo, para ver o que ele achava daquilo. E nessa, a gente estava incutindo na cabeça dele o quê? Os caras sabem. Eles já viram. Eles já viram. Eles pegaram alguma coisa da gente. Então, a gente fez o seguinte exercício. Se você vê uma frase, vê um comentário da seguinte forma, o que você pensa? Fulano, você deveria sorrir mais no escuro, senão ninguém te acha. O que você acha disso? Aí, ele respondeu o seguinte, cara, isso aí é apenas uma brincadeira. Ninguém levou a sério, né, Sandra? Pois é, ninguém leva a sério porque a pessoa afetada não reagiu. Então, se não reage, não leva a sério. Isso não é verdade. Só que ele não contava, o André não contava, que teve alguém que reagiu. A gente teve um denunciante que a gente nem sabe, nem imagina. A gente imagina quem foi, mas a gente não precisou capitalizar isso e querer saber quem foi. Mas ele não imaginava que ele estava num ambiente que não era mais um ambiente solto. Que alguém levantou o braço e fez a denúncia. Assim, poxa, isso não é legal.
Não é, pode constranger, enfim. Aí chegou o momento que a gente, de fato, teve que partir para uma questão mais direta. E aí foi, André, a gente já sabe de tudo, né? A gente está aqui nesse caso já há algum tempo, e aí, nesse momento, é o momento que você não diz as ferramentas que você utiliza na investigação, mas você fala, a gente já está aqui fazendo uma série de entrevistas, monitorando o ambiente, fazendo análise de documentos, fazendo análise das comunicações. A gente já fez tudo que pode ser feito do ponto de vista legal de uma investigação Inclusive de corporativa. imagens, né? Olhando as imagens, olhando as câmeras, já sabemos tudo o que aconteceu. Temos depoimentos sobre tudo o que aconteceu. Então, o que a gente não sabe ainda é o porquê disso tudo. E a gente quer ter dar oportunidade para você e para as outras pessoas que tiveram contato direto ou indireto com essa situação, explicar o porquê que isso aconteceu. E mais do que isso, reconhecer a situação. E aí é o ponto que a pessoa entra naquele estado que ela congela. Ela só está olhando para o entrevistador e pensando provavelmente o seguinte, ele fica assim, né? Muitas vezes ele vem para frente, ele dá aquela baixada no ombro, ele está olhando para você, mas ele não está olhando, ele está te transpassando. E naquele momento ele está fudeu, pensando, né? Porque ele não está falando isso para você. Fudeu, os caras sabem, isso aconteceu. E agora, como é que eu lido com isso? Falo a verdade, não falo a verdade? Saio correndo, não saio correndo? É isso que está passando no momento na cabeça dele. E aí a Sandra foi muito sagaz nessa hora, porque ela percebeu que eu só estava falando, que o cara estava transparecendo. A Sandra, André, volta aqui, presta atenção no que o Mário está dizendo. Isso é importante. A gente não está aqui te julgando, né, Sandra? Não, e não é julgamento. A gente também teve que aprender muita coisa, e a gente aprende todo dia. Com cada entrevistado a gente aprende. Então, usa essa oportunidade para ter uma percepção e uma mudança de comportamento. E aí a gente buscou o caminho de dizer o seguinte, André, nós vivemos numa sociedade racista. Todos nós já tivemos atitudes racistas, alguns continuam tendo até hoje, alguns evoluíram, melhoraram, se arrependem, pediram perdão e nunca mais fizeram isso. Então, todos nós. E por que todos nós? Porque, de fato, todos nós já fomos racistas. Você sabe o que eu uso muito para pegar e me conectar assim, nesse tipo de situação e fazer a pessoa perceber? Eu falo assim, existia um programa de domingo à noite, que começava às 7 horas, que se hoje a gente desse risada daquilo, a gente ia preso. É, verdade. E passava na televisão, domingo às 7 horas da noite. Por isso que eles colocam os comportamentos e atitudes da época são reflexos da época, não representam a realidade em que vivemos hoje, né? Isso, mas é real. A gente viveu essa época e a gente tem que aprender a desconstruir, só que para a gente aprender a desconstruir, começar essa desconstrução, a gente tem que internalizar que a gente é falho nisso. Porque senão a gente vai continuar brincando dessa maneira. E aí, isso que você falou, a gente vai continuar brincando dessa maneira, e isso que é o maior risco, que isso não pode acontecer. E aí, essa abordagem de se colocar na posição do André e mostrar que a nossa sociedade ainda é racista, que algumas pessoas ainda têm esses comportamentos, é do ser humano, e a grande chance que ele tem é mudar de atitude, é reverter isso, foi aproximando a gente dele como pessoas normais. Ou seja, o Mário e a Sandra já podem ter tido comportamentos racistas na vida deles. Já erraram também. E eu também errei. Então eu preciso ser apedrejado, eu tenho que sofrer alguma consequência. Porque o que eu fiz é sério. Mas eu posso explicar, eu posso tentar reverter, eu posso minimizar isso, porque eu estou falando a verdade. Então esse foi a nossa abordagem. E aí a gente partiu para o seguinte, olha, cara, você pode não ter percebido o impacto das suas ações. A verdade é que elas machucaram e você não sentiu essa dor porque você nunca passou por isso na sua vida. Mas ela machucou. O máximo que pode ter acontecido é você ter sido chamado de branquelo ou de PP, alguma coisa nesse sentido, mas isso não aconteceu isso a sua vida toda. Nós temos uma dívida enorme com os negros aqui no Brasil que sofrem um preconceito ainda nos dias atuais. E essa dívida a gente tem que lutar para que não aconteça. E vai partir da gente aqui junto com você que esse comportamento não aconteça mais daqui para frente. E aí, o que a gente disse, o que importa é como você vai lidar com isso daqui para frente, né? E é o aprendizado. Nessas situações, infelizmente, a gente só aprende com erro.
O E quanto aí, a gente já machucou. ele respirando, bufando ali, relutando, mas aí chegou, faz sentido? Eu tô dizendo que, a gente tá dizendo que você é uma pessoa ruim, uma pessoa, um racista na essência, ou que você foi racista nesses momentos, que você teve esses comportamentos e que você pode melhorar? E aí ele disse, não, Mário, faz sentido o que você está dizendo. Eu não percebi a dor, né, que eu estava causando, eu não percebi que isso estava machucando, eu estava achando engraçado, mas não eram brincadeiras, eram comportamentos racistas, né, Sandra? Isso é muito importante, essa mudança de comportamento, porque nesses casos que a pessoa percebe, sim, que pode ter agido de forma que não percebeu, então, assim, não tinha intenção. Aqui muita gente fala assim, é racista porque tem a intenção de ofender. Não, existem comportamentos racistas. E que muitas vezes ainda não, assim como tem comportamentos machistas, fala assim, não, eu até tenho mulher. Eu até tenho mulher. Ou como você disse na declaração, porque o André, ele declarou, ele confessou, né? Que ele falou, eu tenho até amigos negros, eu tenho até parentes na família. O que a gente vê desse tipo de declaração em casos de racismo, né? Ou até mesmo em casos de homofobia, né? Homofobia. Eu tenho amigos gays, eu tenho um tio que é gay, um primo que é gay, e só porque você tem, você não pode ser homofóbico com uma outra pessoa, né? Então, não é nem homofóbico, externar comportamentos homofóbicos. É. Então, mesmo não seja intenção, causou a dor e tem que ter uma consequência para reforçar o aprendizado. Né? E aí, não é que a gente está passando a mão na cabeça do André de jeito nenhum. Quando a Sandra diz tem que ter uma consequência, não é que tem, vai ter uma consequência dentro da empresa. A empresa tem a sua matriz de consequência, a gente mostra o que de fato aconteceu e para sustentar essa matriz de consequência veio junto com a confissão, com a declaração de transparência que o André fez para a gente. Ele realmente foi sincero depois que ele mudou de atitude. Ele falou, eu achava que essas piadas, essas brincadeiras não eram nada demais, que não estava incomodando, mas agora eu vejo que errei, né? E errei não só nisso, errei também com relação aos direcionamentos que eu dava internamente nas reuniões, porque a gente perguntou para ele das reuniões, do porquê que o Jobson não ia nas reuniões. Então isso também foi um ponto muito forte para a gente, porque a gente conseguiu confirmar aquilo que a gente tinha dúvida ainda. Apesar de que não tinha, ele também não conseguiu justificar o porquê da exclusão. Porque ele também fazia parte de equipe. Por que a opinião dele não era válida? Não ia fazer diferença. Não ia fazer diferença. Então, galera, esse foi um caso que foi um caso pesado pra gente, um caso muito triste do ponto de vista da vítima. Foi um caso que a gente também ficou feliz no final, porque a gente conseguiu ver que a gente, de alguma forma, a gente tocou o André e fez ele ter em mente que aquelas brincadeiras não eram brincadeiras, era racismo mesmo que ele estava cometendo e que ele ia ter uma consequência para mudar de atitude, porque ele tinha que passar por um aprendizado. E a consequência qual foi? A empresa demitiu ele com justa causa, né? Isso era algo que era inegociável, porque a gente constatou e a gente conseguiu a confissão dele. O que ele fez foi um crime, e essa situação de crime era algo que, para ter uma consequência, para ter um andamento, tinha que partir do Jobson. Aí o Jobson que tinha que tomar a decisão de levar isso à frente ou não. A empresa, ela, quando teve acesso ao que estava acontecendo, ela fez a tratativa, ela apurou a situação, ela tomou a medida disciplinar na medida certa, sem mais, sem menos, e conversou com o Robson, acolheu o Robson e disse que ele poderia chegar até nessa situação caso ele quisesse, né? Caso ele quisesse, mas ele precisava, tanto o Jobson quanto o André ainda necessitam de aprendizado. O Jobson ele precisa reaprender a orientar. Tem muitos lugares, tem pessoas que são ou que seja de grupos de homossexuais ou grupos raciais que orientam. Eu já nas entrevistas eu falo assim, mas você não pode mais falar isso. Eu falo assim, tudo bem, me desculpa, agora eu já aprendi, não vou falar mais. E são pessoas que realmente eu não sabia, que eu não podia falar algumas coisas, e são pessoas que podem sim mudar a cultura. E é de pouquinho, é conta-gota. É. Mas tem que
seguir. É no dia a dia. Tem que seguir. E o Jobson, ele estava prostrado, estava passivo. Estava vencido. Ele estava vencido. E ele seria uma boa pessoa para poder expor aí, de maneira não reativa, não agressiva, não tentando humilhar o agressor, mas de educar. É isso aí, Sandra. Caso triste, com um final que a gente pode dizer feliz, porque a pessoa reconheceu, viu que errou, teve a sua medida disciplinar, a sua consequência na medida certa. A gente conseguiu, de uma certa forma, resgatar o Jobson, resgatar aquele sentimento dele, para ele continuar trabalhando. E a gente pode fazer parte dessa mudança, temos que fazer parte dessa mudança constante, quer seja no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Não é como o André disse, que não sabia que não poderia fazer essa... que principalmente no ambiente de trabalho ele não poderia fazer isso. Não é só no ambiente, é em qualquer lugar. Qualquer lugar. Galera, obrigado pela audiência, obrigado pelas perguntas, obrigado pelos elogios que a gente vem recebendo. O Dissimulados está aí para quem quiser acompanhar. Vamos ter várias novidades ao longo dos episódios. Não deixe de acompanhar no YouTube, no Spotify, nas redes sociais e de trazer o sucesso de vocês para a gente também. Sandroca, mais uma. Beijo. Valeu, galera.